Na história da Rússia, o primeiro proto-estado foi o estado medieval de Rus, ou a Rússia de Kiev, que surgiu no século IX. Esse evento coincidiu com a chegada dos vikings, que eram comerciantes, guerreiros e colonos vindos da região do Mar Báltico, no norte. De acordo com a crônica primária, escrita por Nestor, um viking do povo russo chamado Rurik se tornou governador da Novogárdia em 862. Em 882, o seu sucessor, Oleg, se aventurou ao sul e conquistou Kiev, dando origem ao que mais tarde seria considerada a cultura russa. Nos séculos X e XI, a Rússia de Kiev tornou-se um dos maiores e mais prósperos estados da Europa. Em 988, adotou o cristianismo ortodoxo do Império Bizantino, iniciando a síntese das culturas bizantina e eslava que definiram a cultura russa para o próximo milênio. Isso se inicia quando o príncipe Vladimir o Grande se converte ao cristianismo ortodoxo e governa a dinastia Rurik, enquanto espalha sua religião recém-aderida pelo Império. Seu filho Yaroslav, o Sábio, reinou de 1019 a 1054 como grande príncipe, estabelecendo um código de lei escrito, e a Rússia de Kiev se tornou, nessa época, um centro de política e cultura no leste da Europa. Entre 1237 a 1240 d.C., inicia-se a Era das Invasões Mongóis, que invadem a Rússia de Kiev, destruindo cidades como Kiev e Moscou. O Khan da Horda Dourada, um estado remanescente das invasões de Gengis Khan, governa territórios que compõem hoje a Rússia até 1480 d.C. Aproximadamente metade da população local foi morta pelos invasores. Entre 1480 e 1505, Ivan III, conhecido como Ivan o Grande, governa o Principado de Moscou, libertando a Rússia dos mongóis e consolidando o domínio do Principado sobre as antigas terras da Rússia de Kiev. Ivan III foi o primeiro a assumir o título de Grão-Duque de todas as Rússias. A partir de 1547, Ivan IV, ou Ivan o Terrível, como ficou conhecido, tornou-se o primeiro czar da Rússia. Seu objetivo era criar a Terceira Roma na Rússia. Assim, até o final do século XVI, a Rússia foi transformada em um estado multiétnico e transcontinental, pois já havia anexado territórios e povos otomanos, turcos e orientais mongóis. O neto de Ivan, o Grande, expande o território moscovita para a Sibéria, ao mesmo tempo em que institui um reinado de terror contra a nobreza, usando o domínio militar. Ele morreu de derrame em 1584. A morte dos filhos de Ivan o Terrível marcou o fim da antiga dinastia dos Ruriks em 1598, dando início ao que ficou conhecido como sendo os tempos difíceis, quando a Rússia passou por guerras civis e fome até a ascensão da nova dinastia. Em 1613, após vários anos de agitação, fome, guerra civil e invasões, Mikhail Romanov é coroado como czar aos 16 anos, encerrando um longo período de instabilidade na Rússia. A dinastia Romanov governará a Rússia por 3 séculos. Foi o início da grande e intensa ascensão política, militar e das relações internacionais da Rússia. Entre 1689 e 1725, Pedro o Grande governa a Rússia,
construindo uma nova capital, São Petersburgo, modernizando as forças militares, fundando a Marinha Russa e reorganizando o governo. A Rússia começa a se tornar uma potência mundial durante seu reinado. Em 1762, a mulher mais poderosa da história da Rússia, Catarina II, ou Catarina a Grande, como ficou conhecida, toma o poder em um golpe sem violência, e seu reinado marca a era de iluminação da Rússia. Além de continuar a expansão do império, seu governo incentivou as artes e a ciência, e a primeira universidade da Rússia foi fundada sob seu reinado. Catarina cultivou amizades com filósofos franceses como Voltaire e Montesquieu, além de outros cientistas alemães. No seu governo, a península da Crimeia foi tomada do antigo estado do Kanato da Crimeia, governado por um Khan, descendente de Gengis Khan. Após a sua morte, seu filho, Paulo, se tornou czar e se tornou famoso por promover retrocessos políticos e culturais. Paulo foi assassinado por uma conspiração. No final do século XVII, a bandeira russa tomou a atual forma, tricolor, branco, azul e vermelho, as cores da nobreza do Principado de Moscou. Em 24 de junho de 1812, durante a Era Napoleônica, quando a Rússia se encontrava sob reinado do czar Alexandre I, a grande armada francesa cruzou a fronteira para a Rússia com aproximadamente 600 mil soldados, sob comando de Napoleão Bonaparte. A Rússia uniu alianças com vários outros impérios europeus e lutou contra a França. A invasão francesa da Rússia, no auge do poder de Napoleão em 1812, chegou a Moscou, mas acabou falhando miseravelmente devido à resistência obstinada do povo russo, em combinação com um inverno amargamente frio que levou a uma derrota desastrosa dos invasores, na qual mais de 95% da grande armada pereceu em solo russo. O exército imperial russo expulsou Napoleão do país e se dirigiu por toda a Europa na Guerra da Sexta Coalizão, finalmente entrando em Paris. Alexander I liderou a delegação russa no Congresso de Viena em 1815, que redefiniu o mapa da Europa pós-napoleônica. Entre 1853 e 1856, uma nova guerra em solo russo foi realizada, a Guerra da Crimeia. A Rússia havia invadido nações eslavas nos Balcãs europeus que há séculos estavam sob domínio do Império Turco Otomano. Além disso, o Império Russo almejava conquistar Istambul, a antiga cidade de Constantinopla, berço da religião católica ortodoxa. A Guerra da Crimeia iniciou após um ataque naval russo ter praticamente aniquilado as forças navais do Império Otomano na Batalha de Sinop. Algumas semanas depois, juntamente com as forças britânicas e francesas, os otomanos invadem o sul do Império Russo, que, sob o comando do czar Nicolau I, enfrentou as tropas aliadas invasoras na Península da Crimeia, onde se deu maior parte da Guerra da Crimeia. No fim, a Rússia sofre sua maior derrota militar em mais de 2 séculos e a sua expansão para os Balcãs é interrompida. Em 1861, o czar Alexander II emite sua reforma da emancipação, abolindo a servidão e permitindo que os camponeses comprem terras. Em 1867, ele vende o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos, dourando a ouro as cúpulas da Catedral de São Isaac em São Petersburgo com os lucros.
Ele seria assassinado mais tarde, em 1881. Em 1894, Nicolau II toma posse como novo czar. Ele promove reformas econômicas favoráveis aos anseios dos liberais, como permitir e incentivar investimentos estrangeiros no império. Além disso, firmou alianças diplomáticas e militares com a França e Reino Unido, antigos inimigos de guerras passadas, pois temiam o crescimento absurdo da economia e força militar da Alemanha. Entretanto, Nicolau II insistiu em permanecer com o poder centralizado e absoluto em suas mãos, deixando o parlamento russo, a Duma, insatisfeita. Sob seu reinado, ocorreram fatos que minaram sua imagem e apoio popular, como a tragédia de Kodinka, quando quase 1.300 pessoas foram pisoteadas em um tumulto que ocorreu uma festividade em honra de sua coroação em 1896 em Moscou. Já em 1905, outro acontecimento minou sua imagem e prestígio, pois a Rússia havia sido derrotada na Guerra Russo-Japonesa, onde o Império foi derrotado de forma humilhante. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial contra a Áustria-Hungria em defesa da Sérvia, e o czar Nicolau II, por dever de aliança, ataca os austríacos ao mesmo tempo em que os alemães declararam guerra à Rússia pela aliança com a Áustria. Sua força militar é derrotada batalha após batalha, sem pelo menos infligir grandes perdas aos alemães. Em novembro de 1917, a violenta Revolução Russa marca o fim da dinastia Romanov e do governo imperial russo. Como os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomam o poder e, junto com o Partido Comunista, fundam a União Soviética. A Guerra Civil eclode mais tarde, naquele ano, com o Exército Vermelho de Lenin. Lenin governa até sua morte em 1924. Entre 1929 e 1953, Joseph Stalin torna-se ditador, levando a Rússia de uma sociedade camponesa para uma potência militar e industrial. Seu governo totalitário incluiu seu grande expurgo a partir do ano de 1934, na qual aproximadamente 1 milhão de pessoas foram mortas para eliminar qualquer oposição ao seu regime. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha firma um pacto anti-agressão com a União Soviética. Porém, os nazistas quebram o acordo em 1941, invadindo a Rússia com mais de 3 milhões de soldados na Operação Barbarossa. A Rússia, então, se alia ao Reino Unido e aos Estados Unidos da América e resiste como pode à invasão, perdendo milhões de cidadãos pela truculência nazista. A vitória do exército russo na Batalha de Stalingrado serve como um grande ponto de virada na guerra. Os russos invadem e tomam Berlim em 1945, pondo fim à guerra e mudando a configuração política de toda a Europa. Em 5 de março de 1946, em um discurso, Winston Churchill declara que, abre aspas, uma cortina de ferro desceu pelo continente, fecha aspas, e a Guerra Fria cresce à medida que os soviéticos promovem a revolução na China, Ásia e Oriente Médio. Em 1949, os soviéticos explodem uma bomba nuclear, acelerando a corrida armamentista. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lança o Sputnik 1,
O primeiro satélite artificial, que orbita a Terra em cerca de 98 minutos e estimula a corrida espacial. Em 1961, o soviético Yuri Gagarin torna-se a primeira pessoa a voar no espaço. A Rússia, que nesse momento compõe e comanda a União Soviética, é a primeira nação a ter um cidadão enviado para fora do planeta e retornar a salvo. Entre julho e agosto de 1980, os Jogos Olímpicos de Verão são realizados em Moscou com vários países, porém sem os Estados Unidos, que boicotaram os Jogos em protesto à invasão do Afeganistão em 1979. Em março de 1985, Mikhail Gorbachev é eleito secretário-geral do Partido Comunista e líder da Rússia. Seus esforços para reformar a política soviética e russa incluem a perestroika, que é a reestruturação da economia russa, e a glasnost, a maior abertura política dentro do território. Além disso, houve conversações de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, para acabar com a Guerra Fria. Em 26 de abril de 1986, havia ocorrido o desastre de Chernobyl, o pior acidente nuclear do mundo, que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, perto de Kiev, resultando em milhares de mortes e 70 mil casos graves de envenenamento. O raio de 18 milhas ao redor da planta permanecerá inabitável por cerca de 150 anos. Em junho de 1991, Boris Yeltsin vence a primeira eleição presidencial popular da Rússia, incitando a democracia. Em 25 de dezembro de 91, após um golpe fracassado do Partido Comunista, a União Soviética é dissolvida e Gorbachev renuncia. Yeltsin promove mudanças na política e economia para alterar as estruturas do país e deixar o legado comunista para trás. Em 1993, a bandeira da Rússia, com configuração tricolor, foi restaurada, tornando-se a bandeira oficial da Federação Russa. Yeltsin é reeleito em 1996, mas renuncia em 1999, nomeando o ex-agente da KGB, Vladimir Putin, seu primeiro-ministro, como presidente interino. Em março de 2000, Vladimir Putin é eleito presidente e é reeleito em 2004. Por causa dos limites de mandato, ele deixa o cargo em 2008, quando seu protegido, Dmitry Medvedev, é eleito e serve como seu primeiro-ministro. Putin foi então reeleito presidente em 2012.